Últimas notícias do São Paulo. Vou te falar os 3 jogadores que não preocupam para pegar a LDU e devem viajar. Vou te trazer mais detalhes sobre a estratégia que o Crespo está pensando aí para esse compromisso diante da LDU. O Cássio falou sobre a torcida do São Paulo. O goleiro Cássio, ex-Corinthians. Bora ver o que ele trouxe, o que ele falou e as mudanças no São Paulo na lista de inscritos. Enzo Dias, Wendel e Ferreira, os 3 que tiveram problemas físicos, né, ou pelo menos dores e tudo mais incômodos, vão viajar para o confronto contra a LDU, válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. O Enzo Dias, ele teve aquele lance antes mesmo, né, do intervalo do jogo, onde ele ficou sentindo muitas dores ali no tornozelo. Quando o São Paulo faz os exames médicos no dia seguinte, é constatado ali um trauma, que é basicamente uma dor, mas ele trabalhou normalmente. O Wendel também teve um pequeno incômodo, um desconforto ali no adutor, mas também não foi diagnosticada nenhuma contusão. Essas 2 informações a gente já trouxe na segunda-feira. E o Ferreirinha, né? Ele treinou normalmente. Na verdade, os 3 treinaram normalmente. Na reapresentação do time na segunda-feira, os jogadores que não atuaram por mais do que 45 minutos na partida diante do Botafogo, eles foram para o campo e aqueles que jogaram por mais tempo ficaram na parte interna fazendo o regenerativo. E aí, no campo, esses 3 jogadores treinaram ali normalmente. Até o Wendel e o Enzo, eles foram depois fazer um trabalho à parte ali para cuidar das suas contusões, das suas lesões, das suas dores, melhor dizendo, né? Mas não teve nenhum tipo de problema em relação a isso. Então os 3 jogadores, eles jogaram normalmente, treinaram normalmente ali durante as atividades da segunda-feira e não serão nenhum problema aí para o técnico Hernan Crespo, visando esse compromisso importante nas quartas de final da Copa Libertadores da América. A expectativa é do Enzo se manter entre os titulares, o Wendel acabar ficando no banco de reservas e ser uma opção de segundo tempo. Já o Ferreirinha deve voltar ao time titular. A expectativa é da gente ter o retorno da dupla de ataque titular para esse compromisso, né? Além do Ferreira, o Luciano também volta de suspensão. E aí os 2 devem formar aí essa dupla de ataque para esse compromisso diante da LDU que tá chegando. Tá chegando, Libertadores da América, aquele nervosismo. Como é que tá a sua expectativa aí para esse confronto diante da LDU? Aproveite para você se tornar membro deste canal e ter conteúdo exclusivo. Além dos vídeos aqui no YouTube, tem também o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente fala bastante sobre muitos bastidores, revela fontes, a gente vai bater um papo bem legal também e notícias exclusivas lá somente para os membros deste canal, então dá tempo de você fazer parte. É só clicar no botão Seja Membro. Se não estiver aparecendo para você aí o botão Seja Membro aqui embaixo da descrição, tem um link que é a nossa playlist ali dos membros, e aí por ali você pode conseguir fazer aí a sua assinatura de se tornar membro deste canal e ter esse conteúdo exclusivo. Continuando trazendo mais informações sobre o São Paulo, estratégia do técnico Hernan Crespo para tentar fazer com que o São Paulo sobreviva lá na altitude de Quito. Essa palavra sobrevivência, sobreviver, tem sido muito utilizada internamente entre jogadores, comissão técnica e também a diretoria, porque todo mundo sabe que jogar na altitude não é fácil, não é simples, mas na volta terá a sua casa, terá o estádio do Morumbi com o apoio do seu torcedor para tentar reverter qualquer tipo de resultado. Então, obviamente, o São Paulo não vai entrar em campo para não perder ou perder de pouco, vai buscar o resultado positivo, mesmo com as condições mais adversas. Mas há um sentimento de que, pô, uma vitória, maravilhoso. Um empate, perfeito. Uma derrota por um gol de diferença, dá para reverter. Não seria um resultado dos piores essa situação de você ter um gol só de diferença da LDU pro São Paulo. Lembrando que, se eu não me engano, das últimas 3 vezes que o São Paulo foi até Quito, perdeu os 3 jogos. Então, para vocês verem que não é fácil realmente vencer lá em Quito. Lá, a altitude realmente acaba pesando em diversos fatores e o São Paulo vai ter que lidar com isso. E aí o Crespo, a ideia, pelo que a gente conversou com várias pessoas ali e tudo, a ideia seria dele manter a ideia de jogo do São Paulo, mas com uma pequena diferença.
Hoje o São Paulo ele joga através da posse de bola, dos passes rápidos, da aproximação dos atletas e de uma intensidade muito grande. E você jogar dessa maneira na altitude, você corre um risco, né, de você acabar cansando mais rápido, alguns jogadores podem acabar sentindo os efeitos da altitude. Então a ideia, em um primeiro momento, seria justamente de você ter o controle da bola, porque você tendo a bola, você se defende, porque o adversário não vai te atacar, você tá com a bola. Então você ter essa paciência maior com a bola e você sempre buscar estar realmente com essa posse. Gira para cá, vem para cá, tentar cadenciar um pouco mais um jogo, principalmente no início, para ir você sentindo os efeitos da altitude, para todos os jogadores entenderem um pouco quem está sentindo mais, quem não está, quem está bem, porque acontece muito isso na altitude. Tem jogador que vai para lá e não sente absolutamente nada. Agora tem jogador que sente pra caramba. Tem jogador que já foi e sentiu pra caramba e quando foi de novo não sentiu nada, ou vice-versa. Então é muito complexo essa situação. Então a ideia no início do jogo é tentar, através da posse de bola, cadenciar o adversário, até tirar esse fervor que a LDU sempre faz no início dos jogos, de ir para cima, de tentar logo abrir o placar, porque aí pode se tornar um jogo perigoso, porque se com 15, 20 minutos a LDU já abre o placar, fica factível para a LDU ir buscar o resultado depois do 2-0 e acabar virando ali, né, uma situação mais adversa. Então a estratégia é ter mais a posse de bola, justamente para que o São Paulo consiga cadenciar o adversário, entender o jogo e aí sim começar, quem sabe, a colocar o seu ritmo de jogo dentro da partida. Você acha que é uma boa? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Lista de inscritos do São Paulo para a Libertadores também terá modificação. Isso porque, obviamente, os 3 jogadores que chegaram, né, na última janela de transferência serão inscritos para a competição. Estou falando do Mailton, que esteve no banco de reservas na partida contra o Botafogo, mas ainda acabou não estreando, né? Dos 3 que chegaram, ele foi o único que acabou não entrando em campo. Ainda vai ser muito importante para esse time, vai ser importante ainda para um revezamento com o Cédric Soares, mas pelo menos neste momento acabou ainda não tendo essa minutagem, ele deve ser inscrito ao camisa 22. O Rafael Tolói, que foi titular na última partida contra o Botafogo e na minha visão fez um bom jogo, ele também será inscrito, né? O São Paulo precisa de mais uma opção ali para o seu sistema defensivo visando esse compromisso e o Rafael Tolói será também inscrito, assim como o Emiliano Rigoni, que foi o único que entrou no segundo tempo, né? Dos 3, o Rafael Tolói começou, o Rigoni entrou no decorrer da partida e o Mailton acabou nem sendo usado. Mas o Rigoni que entrou até teve 2 boas oportunidades, de um chute de fora da área de canhota e outra em jogada individual em velocidade, que ele tirou ali do goleiro, a bola beijou a trave, mas não foi para o fundo das redes. Mas o Emiliano Rigoni, que quase marcou na sua reestreia com a camisa do São Paulo, os 3 serão inscritos aí na competição e aí entrarão nas vagas de jogadores que já estão fora do time. O zagueiro Juan Tressoldi será um deles, na camisa 22, vai dar lugar ali para o Mailton, era a mesma numeração, inclusive. O Juan Tressoldi, ele estava inscrito nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, mesmo ainda não sendo do São Paulo, né? Teve todo aquele imbróglio com a Sassuolo, o São Paulo tentou ali a permanência do atleta logo depois ali da lesão do Arboleda, mas acabou não entrando o acordo. Ele está lá, inclusive, no Atlético Mineiro já foi anunciado, já está lá trabalhando lá no Atlético Mineiro, mas existia a expectativa do São Paulo na época de ainda conseguir a sua contratação novamente por empréstimo, mas aí ela acabou não rolando. Aí por conta disso ele teve o seu nome mantido ali na lista de inscritos, mas agora já está fora. E outros 2 jogadores que já não estão mais no São Paulo, que foram as 2 últimas vendas do clube, né? O Lucas Ferreira, que acabou sendo negociado com o Shakhtar Donetsk, e o Henrique Carmo, que foi para o CSKA, serão os 2 jogadores que deixarão aí essa lista de inscritos da Copa Libertadores para dar lugar também para Rafael Tolói e Emiliano Rigoni. Tem ainda alguns jogadores da base e tudo, mas o São Paulo opta por esses 3 jogadores que já não estão mais dentro do elenco para dar esse espaço para esses 3 reforços que chegam e podem ajudar o time no tetracampeonato. O que você acha desses 3 reforços? Algum deles você já colocaria como titular na partida contra a LDU?
Eu quero muito saber a sua opinião nos comentários. Antes da gente fechar o vídeo de hoje, quer assistir a partida do São Paulo ao vivo e de graça na Copa Libertadores? Aqui embaixo na descrição tem o link da Ola Sport, a parceira aqui do nosso canal, que transmite todos os jogos ao vivo e de graça. Então é só você clicar aqui no link para você conhecer. Além de tudo, tem notícias, estatísticas, é um aplicativo bem completo, é um aplicativo que tem tudo sobre esportes, ainda também tem os jogos ao vivo, e não só do São Paulo, são de vários outros clubes e diversas ligas. Também essa semana tem o UEFA Champions League, você vai poder acompanhar tudo lá na Ola Esportes. Aí a parceira do canal, a gente está precisando de uma ajudinha aí para você só clicar no link. Só de você clicar no link, tu já me ajuda bastante, garotinho. Então clica aí no link, vai me ajudar. Clicou? Vou esperar, tá bom. Clicou agora? Agora foi? Tem gente que não clicou. Pô, é só clicar no link, gente. Clicou no link, deixou carregar, acabou. Foi agora? Pô, obrigado, agora sim. Então bora continuar. Brigadão aí pela força que você tá me dando, tá bom? Então, Ola Sport, parceira do nosso canal, quer assistir jogo do São Paulo ao vivo de graça, é só clicar no link, tá bom? Fechar o vídeo de hoje, o goleiro Cássio deixou um recado para a torcida do São Paulo, ou melhor, a torcida do São Paulo deixou um recado para ele. Bora explicar um pouquinho dessa história. O goleiro Cássio, né, que passou por muitos anos aí no rival no Corinthians, agora lá tá no Atlético Mineiro, ó. Tá lá no Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro vai me matar depois dessa, hein? Tá lá no Cruzeiro, inclusive enfrentou o São Paulo recentemente, né? Infelizmente, acabou saindo vitorioso. São Paulo acabou não vencendo lá no estádio do Mineirão, jogou muito bem, jogou muita bola, mas infelizmente o que conta é bola no barbante. No fim das contas, o Cruzeiro conseguiu ali o resultado positivo. O São Paulo que não venceu o Cássio em 2025, né? No estádio do Morumbi o jogo foi 1-1 e agora perdeu. Rapaz, o Cássio, por pouco tempo aí o Cássio tendo uma invencibilidade, o que não aconteceu muito no Corinthians, e ficou meio traumatizado o Cássio. Ele deu uma entrevista lá pra ESPN, aí um papo tava bem descontraído, tá? Não foi nada dele que ele é provocado, o torcedor de São Paulo, nada, foi um papo bem descontraído mesmo. Ele foi perguntado sobre a torcida mais chata que ele já enfrentou. E aí ele brincou, ó, hoje eu tô no Cruzeiro, então a torcida mais chata é a do Atlético Mineiro. Mas quando eu tava no Corinthians, a torcida mais chata era a do São Paulo, cara. Então Santos, Flamengo, Palmeiras, não. Ele falou que a torcida mais chata era a nossa, era o do São Paulo Futebol Clube. A gente pegava um pouquinho no pé do Cássio, né? E não nada de hate com o Cássio, tá? Ele falou numa boa mesmo, foi num tom bem de brincadeira mesmo, foi bem descontraído. Mas a gente sabe que o Cássio não teve ali bons momentos com a camisa do Corinthians enfrentando o São Paulo, principalmente no estádio do Morumbi, mas recentemente o principal jogo, os dois principais jogos, inclusive, entre as duas equipes nos últimos anos aconteceram em 2023 e 2024, né? Em 23 foi aquele jogo onde o São Paulo passou o carro para cima do Corinthians e cravou a sua vaga na final da Copa do Brasil, onde realmente a torcida pegou no pé do Cássio. E também, né, lá em Itaquera, em 2024, onde o São Paulo conseguiu quebrar esse tabu, e hoje a gente já venceu em todas as arenas aqui de São Paulo, não tem mais essa de tabu, coisíssima nenhuma, inclusive a gente que tá com tabu com os caras, né, os caras que não tá ganhando mais da gente lá nem na própria arena, mas enfim, rapaz, então o Cássio ficou meio traumatizado com a torcida do São Paulo, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Mais tarde a gente vai arrumar algumas coisinhas aqui de plataforma e tudo. É bem provável que a gente tenha a nossa live às 7 horas pra gente trazer ainda mais informação sobre o São Paulo Futebol Clube. E durante o dia aí tem os cortes e mais tarde, às 5 horas, a gente volta trazendo mais informações sobre o São Paulo. Beleza? Deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal, clica no botão da Ola Sports aí, no link da Ola Sports, já vai me ajudar bastante com o parceiro aí. Tá ameaçando sair, tá? A gente tá conseguindo com uns cliques maneiros, então, pô, vai lá. Entendeu? Já foi? Tchau!